O problema da candidatura Pablo Marçal. Essa análise não é sobre o meu voto, mas sobre como se comportam as campanhas dos candidatos na busca pelo seu voto. Eu estudo os métodos para apresentar para vocês junto com a minha opinião. Quem quiser, aproveite. A máquina de propaganda eleitoral é o grande dilema que envolve a busca pelo poder político. Não é de hoje que sabemos que os políticos mentem. Isso, infelizmente, faz parte. O conceito de niilismo político é justamente o desapego a valores e regras na hora da disputa eleitoral. Saul Alinsky disse em seu livro Rules for Radicals, numa tradução livre, Regras para Radicais, que não é possível que alguém queira ter moral para uma disputa política. Isso sempre valeu muito e sempre foi muito verdade. No jogo eleitoral, os povos vão sendo cotidianamente enganados por pessoas preparadas para nos fazer de trouxa. De alguma forma, algo como um sexto sentido deixa aquela pulga atrás da orelha. Não sei se você já sentiu. Sabe aquela suspeita que diz, puxa, esse cara está me enganando? Pois bem, a chegada do Pablo Marçal na corrida eleitoral para a Prefeitura de São Paulo está sendo super badalada. Primeiro porque ele é hoje, no meu humilde entender, o cara mais preparado e com a equipe mais ajustada para atuar no mundo digital. Ele possui um exército que trabalha para ele, tanto estrategicamente quanto operacionalmente, fazendo as coisas acontecer, para que as telas das nossas redes sociais, principalmente os que gostam de política, chovam cortes e mais cortes e outros cortes do empresário pré-candidato. Some-se a isso o alto poder econômico que ele possui e sua grande penetração em esferas importantes, fatores que facilitam a geração do conteúdo, né, de um conteúdo relevante e a sua entrega mediante patrocínios, impulsionamentos e por aí vai. Recentemente, o Marçal começou um podcast onde entrevistou personalidades de todas as áreas, tendo todas elas um ponto em comum: grande projeção e engajamento online. A estratégia era simples: trazer para as redes dele, do Marçal, todos os outros grandes influencers de diversas áreas, para que ele mesmo, o Marçal, pudesse se inserir nos algoritmos desses convidados. Por exemplo, o Marçal fala para empresários e coaches, usando a estratégia do podcast. Ele trouxe pessoas da área da música, do entretenimento, da comédia, a galera da musculação, futebol, religiosos e tantos outros mais. Agora, ele também aparece para os seguidores dos seus convidados, ou seja, ele entra no mundo digital dessa galera. No quesito estratégia e alcance no digital é simplesmente perfeito. Eu já falei em vídeos anteriores que eu vejo muito potencial eleitoral no Marçal. Ele realmente tem muita habilidade, ele realmente sabe o traquejo para transformar voto. E não somente para prefeito, não. Ele pode até alçar voos mais altos, ir mais longe. Mas eu disse também que me preocupava com a sua capacidade de ter os mesmos resultados que obteve na vida privada, na vida pública. São coisas diferentes. Eu também disse que não sentia paz quanto à sua verdade, à sua autenticidade, moral, ética. Eu fico com a impressão de que ele pretende usar a política para alçar outros voos que lhe serão mais lucrativos e interessantes. Não dá para saber se ele está sendo real, se ele é verdadeiro, e se ele está atuando estrategicamente para ganhar likes, para vender ou para aumentar engajamento. Parece que ele está atuando sempre. Ainda não dá para distinguir quem é o cara que está falando quando assistimos os seus cortes. Não são poucos os casos polêmicos em que ele se envolveu somente para hypar, somente para ter projeção no digital e aproveitar e lançar um produto digital, aproveitando a onda que ele mesmo criou e ainda vender para o público da pessoa com quem ele rivalizou. Eu sei que eu não sou referência, mas quanto a mim, não gosto da sensação de estar sendo enganado, sabe? Eu não gosto de olhar e não acreditar, isso me incomoda. Eu vi a entrevista do Eduardo Bolsonaro à Gazeta do Povo no programa Assunto Capital, e ele foi claro em dizer que não acredita que o Pablo Marçal esteja pronto para governar a cidade de São Paulo. São falas deles nesse vídeo que eu vou colocar aqui. Ele disse que tinha um pé atrás e que ele não estava presente quando assuntos caros para a nossa democracia estavam sendo discutidos. Como diz Horowitz, política é guerra de posição. E o Marçal nunca se posicionou sobre assuntos importantes que devem definir os nossos votos. É verdade que o Eduardo não foi incisivo como se imaginava ou se esperava, mas ele deu o recado, dizendo: ainda não está na sua hora, Pablito. O Paulo Marçal ele enxergou ali que existe um vácuo na direita, né? O Nunes não conseguiu abraçar essas bandeiras,
ficou muita história de vai para lá, vem para cá com relação à nomeação do vice ou do próprio apoio do Bolsonaro. Eu sou um que era muito entusiasta, né, da candidatura do Ricardo Salles. Eu acho que teria sido sensacional se tivéssemos conseguido construir essa candidatura. Não vou entrar aqui no mérito porque que acabou não sendo o Salles. E o Pablo Marçal ele conseguiu de maneira inteligente enxergar que existe uma lacuna nesse meio. Então ele tenta se projetar como sendo o cara que vai preencher, né, essas questões da direita. Então ele tenta colocar ali proximidade, se colocando também como alternativa ao Melo Araújo na parte da segurança, a redução de tributos e impostos na parte econômica, que foi uma bandeira levantada pelo Bolsonaro e pelo Paulo Guedes. E ele tenta, assim, se viabilizar para ser um candidato para receber esse chamado, vamos assim dizer, voto bolsonarista de São Paulo. Mas eu acho que o Marçal, em que pese ele ser um empresário de sucesso, ele carece um pouquinho de história, né? A política é um terreno onde existe fila, onde você tem que provar um pouquinho com a sua história, que você tem os atributos e os requisitos para chegar àquele cargo. E a Prefeitura de São Paulo é dos cargos mais importantes do país, né? A cidade de São Paulo, ela produz mais do que todo o estado do Rio de Janeiro, do que todo o estado de qualquer outro estado. É o terceiro maior PIB do país. E aí eu pergunto, né? Poxa, onde é que estava o Marçal na eleição de 2022? Ele estava apostando nem Lula nem Bolsonaro, né? Onde é que estava ele na hora de se engajar nas bandeiras, né? Como, por exemplo, votar contra a manutenção da prisão de Daniel Silveira, de se posicionar a favor das velhinhas, né, que estão sendo presas agora. Enfim, tiveram vários flancos, várias possibilidades de batalha dentro do campo político, em que eu, pelo menos, não vi a opinião dele. Então é difícil você avalizar alguém em cima da hora para sair ao cargo, né, um cargo tão importante quanto a Prefeitura de São Paulo. Eu acho que isso daí é o que ele carece. Ele certamente tirou muitas fotos dentro lá do CIPEC, porque as pessoas enxergam nele aquele cara que ajudou o Rio Grande do Sul. E aí tem que ser dado o devido mérito, tá? Foi um bom trabalho dele, correu atrás, fez vaquinha, pressionou autoridades, e ali muitas pessoas se empolgam com o Pablo Marçal. Mas, mais uma vez, eu seria um pouco mais prudente, eu teria um pouco mais de pé atrás com relação a ele. Vamos estudar um pouquinho mais o passado, ver um pouquinho mais, porque senão, gente, cada um que aparecer faltando 4 meses da eleição e a gente se empolgar e for com ele, poxa, não estou falando que é a mesma pessoa, mas é tipo uma Joyce Rossmann. Não estou falando que Pablo Marçal é Joyce Rossmann, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu estou dando um exemplo bem extremo para as pessoas relembrarem que não basta você dizer que, eu sou Bolsonaro, sou a favor dessa ou daquela pauta. Isso daí é mostrado com o passar do tempo, né? Com a pessoa sendo testada, né, com o passar do tempo. Eu acho que é mais ou menos por aí que eu escolheria um candidato. Fiquei na espreita, esperando a resposta que viria. Queria saber se o Marçal seria duro com o 02, suscitando uma antipatia do bolsonarismo contra ele. Eu acho que isso não seria uma boa ideia, nem uma boa estratégia. Ele poderia simplesmente ignorar o fato, fingindo que não aconteceu, mitigando os efeitos do afastamento sinalizado por Eduardo Bolsonaro. Mas o que ele preferiu fazer? Um vídeo super, mega, hiper editado, que deu a entender o contrário do que o Eduardo disse. Parecia que o Bolsonaro o teria apoiado, meio que entre dentes, mas o teria apoiado. O Marçal, pessoas enxergam nele aquele cara que ajudou o Rio Grande do Sul. Tem que ser dado o devido mérito. Correu atrás, fez vaquinha, pressionou autoridades. E ele tenta, assim, se viabilizar para ser um candidato para receber esse chamado, vamos assim dizer, E a Prefeitura de São Paulo é dos cargos mais importantes do país. A cidade de São Paulo, ela produz mais do que todo o estado de qualquer outro estado. É o terceiro maior PIB do país. O Paulo Marçal, ele enxergou ali que existe um vácuo na direita. O Nunes não conseguiu abraçar essas bandeiras. Ficou muita história de vai para lá, vem para cá com relação à nomeação do vice ou do próprio apoio do Bolsonaro. E o Pablo Marçal ele conseguiu de maneira inteligente enxergar que existe uma lacuna nesse meio, sendo o cara que vai preencher, né, essas questões da direita, se colocando também como alternativa ao Melo Araújo na parte da segurança, a redução de tributos e impostos na parte econômica, que foi uma bandeira levantada pelo Bolsonaro e pelo Paulo Guedes. Eu acho que é mais ou menos por aí que eu escolheria um candidato. Achei péssima escolha. Para mim, deixou claro porque veio. Ele vai manipular, ele vai usar a fala das pessoas, ele vai utilizar a estratégia muito utilizada pela imprensa de soltar uma meia-verdade, sabendo que depois a gente não consegue corrigir mais. Normalmente, o efeito da fala, como ele no vídeo que ele edita, tem um alcance maior do que da correção de um pedido de desculpa. Eu não consigo acreditar em pessoas que estão dispostas a tudo, principalmente a mentir e manipular por qualquer coisa que seja. Essas pessoas fazem o que for
para retirar da frente seus opositores. Esse comportamento definitivamente não me agrada, mas esse é o meu objetivo e eu entendo que se faz o que o Pablo está fazendo na política. Eu só esperava algo diferente. Ele costuma dizer que sempre fala a verdade, mas pelo que vi até aqui, ele usa a verdade quando precisa e a mentira quando lhe convém. Volto a dizer que essa análise não é sobre o meu voto, ainda que eu digo o que sinto e as minhas impressões. O meu objetivo é mostrar como se comportam as campanhas dos candidatos na busca pelo seu voto. Eu estudo os métodos para apresentar para vocês. Quem quiser e achar conveniente, que aproveite.